Bom dia, meus irmãos. Sejam bem-vindos à casa do Senhor. E hoje, depois de muitos meses sem ter esta possibilidade, bem-vindos à mesa do Senhor, a qual Ele próprio nos convida a participar. Como os irmãos sabem, devido às limitações da pandemia, estivemos estes meses sem poder fazer a distribuição da ceia e os nossos diáconos e diaconisas idealizaram esta forma, que me parece muito adequada, muito respeitosa e bonita, para nós podermos voltar a ter este momento tão importante de celebrar a ceia do Senhor. Vamos então preparar o nosso coração para isso. Quando somos chamados à casa de alguém para cear com esta pessoa, para ter uma refeição com esta pessoa, nós nos preparamos, não é? Não vamos de qualquer maneira. Normalmente escolhemos talvez uma roupa um bocadinho melhor, levamos alguma coisa para oferecer, mas temos um coração preparado porque é um momento especial. E nós somos chamados à mesa do Senhor. Então vamos preparar o nosso coração em oração individual, silenciosa, para este tempo de culto que queremos prestar a Ele, enquanto ouvimos o nosso prelúdio instrumental. Que a graça e a paz daquele que nos chama para a sua mesa possa estar com cada um de nós. Nós fomos instruídos pelo Senhor Jesus a guardar duas ordenanças. Nós as distinguimos de forma muito clara daquilo que a Igreja Romana chama de sacramentos. Nós não temos sacramentos. Sacramentos são cerimônias que, segundo a teologia romana, conferem bênção. Ou seja, se você quer ser abençoado, então venha participar do sacramento. E ao participar do sacramento, você é abençoado. Não é isso que nós entendemos, irmãos. Se você não tem a sua vida acertada com Deus, se você não está em comunhão, se a sua vida não tem recebido a bênção do Senhor, não é comer o pãozinho e tomar um bocadinho de cálice que vai fazer diferença. É o contrário. Nós vimos à mesa e participamos da ordenança porque fomos abençoados. E como ato de gratidão e de recordação, de fortalecimento na nossa mente daquilo que é a graça de Deus sobre as nossas vidas, então nós chegamos e participamos. E esta é a ordenança da comunhão. Lembra-nos que nós fazemos parte de uma família, porque como família sentamos à mesma mesa e participamos da mesma refeição. Vamos recordar o texto em que o apóstolo Paulo ensina de forma doutrinária a igreja de Corinto como devia celebrar a ceia. Lá em Corinto havia algumas confusões de como fazer as coisas e Paulo queria que tudo fosse feito com ordem. Então ele instruiu os crentes na igreja em Corinto e nós tomamos este texto para nós também. Aliás, o primeiro texto a falar sobre a celebração da ceia, porque foi escrito antes de que os evangelhos circulassem. Eu convido os irmãos a ficarem de pé para a leitura responsiva desta passagem. Diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, havendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é por vós, fazei isto em memória... Desculpe, irmãos. O partiu e disse: isto é o meu corpo, que é por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: porque todas as vezes que comerdes deste pão
e beberdes do cálice, estareis anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. De modo que qualquer comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. É interessante, irmãos, que o texto não nos diz para nós examinarmos e não tomarmos. Às vezes, alguns crentes estão vivendo alguma situação difícil na sua vida e, por causa disso, não tomam a ceia. Irmãos, a instrução bíblica não é essa. A instrução bíblica é examine-se e então tome. Se há alguma coisa que precisa ser corrigida, o Senhor já fez tudo o que era preciso para que nós corrigíssemos. E o fato de participarmos da ceia exatamente simboliza tudo isto. Então, o examinar não é examinar, as coisas não estão bem, então eu não vou tomar a ceia. Não, resolva a sua vida, porque o Senhor chama à mesa. E é isso que nós queremos fazer. E nós vamos então cantar agora e orar ao mesmo tempo, porque este cântico é uma oração. É uma oração de avaliação, é uma oração de exame individual, é uma oração de pedido ao Senhor. Renova-me. Há coisas em mim que não estão bem, retira. Eu preciso mais de Ti na minha vida. Então, com este conceito, este entendimento de que nós devemos estar preparados para participar da ceia, nós vamos então orar isto cantando ao Senhor agora. Senhor, nós entendemos que é o nosso pecado que nos afasta, é o nosso pecado, Senhor, que faz com que nós tenhamos necessidade e ela só é preenchida pela Tua presença. Nós precisamos mais de Ti, Senhor. Precisamos que Tu tomes conta, Senhor, daquilo que está errado em nós, que Tu modifiques o nosso interior e que Tu coloques este coração tão extraordinário que é Teu, cheio de graça, de compaixão, de misericórdia, cheio do fruto do Teu Espírito dentro de cada um de nós. Ó Senhor, é o que nós desejamos e quando nos aproximamos da Tua mesa, nós te pedimos que Tu nos dês este espírito de contrição, a consciência, Senhor, daquilo que precisa ser alterado, a disponibilidade para permitir que Tu faças esta mudança. Nós te rogamos isto em nome de Jesus. Amém.
Que bom é podermos chegar à mesa em família e nós não estamos sozinhos, viemos vários. É claro que podíamos ser muito mais se não houvesse a limitação atual, mas graças a Deus pelos que vieram. Então dê uma olhadinha à sua volta, veja quem veio. Você pode pelo menos dar um aceno de mão, não é? Cumprimentar com os olhos, reconhecer aqueles que estão aqui presentes. E que bom ter os irmãos e os amigos aqui conosco, assim como aqueles que nos acompanham pela internet. São bem-vindos e eu convido os irmãos a sentarem. Venham à mesa, é o convite do Senhor. É um convite tão bonito. O Senhor nos chama para a sua casa e nós chegamos àquilo que nós chamamos a casa do Senhor, não é? É claro que Ele tem casas em todo o lado, distribuídas, graças a Deus. E hoje muitos irmãos nossos, em muitos outros lugares do mundo, já foram à casa do Senhor lá. Mas o Senhor tem muita casa, não é? Ele é dono do mundo, então Ele também tem esta casinha aqui, onde Ele nos chama. E Ele não nos convida só à casa, mas à mesa. E que bom é nós lembrarmos isto. Então vamos cantar a primeira estrofe deste cântico que nos lembra isto. O convite do Senhor, venham à mesa, venham lembrar-se de mim. Nos diz que o Senhor Jesus, naquela ceia especial, em que Ele estava a recordar a Páscoa com os seus discípulos e instituiu esta nova celebração para nós, sua igreja, Ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. O irmão, ao entrar, recebeu, tão bonito, não é? As nossas diaconisas andaram a dar voltas à cabeça sobre como fazer isto e que boa ideia tiveram, não é? Tão bela, tão bonita. Nós podemos ter o pão desta forma. Eu convido o irmão a abrir aí o seu pacotinho, digamos assim, e olhar para o pão que tem aí dentro. Tem mesmo um pãozinho. Jesus partiu o pão e disse: este é o meu corpo. Irmãos, quando nós olhamos para o pão, quando nós tocamos o pão, quando nós pegamos nele, quando nós o comermos, nós vamos nos lembrar do quão concreto isto é. Às vezes temos a tendência de olhar para a nossa salvação como algo muito etéreo, não é? Meio filosófico, assim, muito espiritual, muito distante, irmãos. É verdade, há coisas que nós não entendemos sobre a doutrina da salvação, mas, irmãos, ela é muito concreta. E o Espírito do Senhor fala ao nosso espírito e nos convence que nós somos filhos de Deus, e isto é concreto. Pode ser que tenhamos dificuldade em explicá-los àqueles que não têm esta experiência, o que não diminui que ela seja real e verdadeira para nós. É a nossa experiência. O corpo do Senhor foi dado por nós. Ele deu-nos o seu corpo físico, porque Ele veio em carne viver entre nós. O nosso problema era com Deus, o problema de Deus era com o homem, então tinha que ser um homem-Deus. Um Deus-homem que resolvesse o problema. E Ele tomou o nosso corpo, porque nós somos corpo e alma, e Ele deu o seu corpo para a nossa salvação. Permitiu que o seu corpo fosse torturado e morto, para que o nosso corpo possa experimentar um dia a vida eterna, transformado, corpo eterno, para viver na presença do Senhor. Vamos recordar isto que o Senhor Jesus Cristo disse, cantando a segunda estrofe deste cântico, como aí está. Este é o meu corpo. Este é o meu corpo, comamos o pão, venham lembrar.
Senhor, nós tomamos o pão lembrando que foi o teu corpo que foi dado por nós, corpo moído, torturado, corpo entregue para a morte, para que nós possamos ter vida, Senhor. E um dia este nosso corpo, limitado, que se corrompe, possa ser um corpo incorruptível para a eternidade. Ó Senhor, te louvamos, a tua graça é extraordinária. E tomando o pão, nós lembramos a tua salvação e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Comamos o pão. O Senhor Jesus, quando instituiu a ceia, Ele não criou propriamente uma nova cerimónia. O rito existia, os judeus já o cumpriam há séculos, celebrando a Páscoa, que era o grande ato redentivo de Deus do Antigo Testamento. Agora ia acontecer o ato final de redenção, aquele que a Páscoa apenas servia de ilustração. O Cordeiro de Deus ia morrer. E ao celebrar aquela festa que era habitual, que eles já conheciam, Jesus toma aquela cerimónia que era habitual e ele a simplifica e lhe dá um novo sentido. Durante a mesa da Páscoa, normalmente era reservado para o fim o último pouco de vinho, não era a parte final, já era quase antes da despedida. E aquele copo final, aquele cálice final, marcava a comunhão daqueles que tinham participado da celebração. Recordava que todos eles faziam parte do mesmo povo que tinha sido salvo da escravidão no Egito. E Jesus vai buscar esse cálice final. Este cálice, esta parte final daquela cerimónia que lembrava a unidade da libertação. E ele disse, este cálice é o novo pacto, é a nova aliança, é o novo testamento. Não um testamento antigo, feito com leis, com regras que tinham que ser cumpridas e buscadas. Era o novo sangue que era dado, era o sangue dele agora. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Foi isso que o Senhor instituiu naquele dia, transformando esta cerimónia em algo novo. E por isso nós tomamos o cálice. Vamos cantar a terceira estrofe que diz: venham do cálice o vinho beber. Senhor, nós tomamos o cálice lembrando que foi o sangue de Jesus que foi derramado por nós. Não mais sangue de cordeiros, de animais, o sangue do Teu Filho, o Teu sangue vertido para a nossa salvação. O Teu sangue, vida nova para nós. Nova aliança, novo pacto. Senhor, sabemos que nós não merecemos. És Tu que tomas a iniciativa. És Tu que começas e terminas este pacto. És Tu que assumes o peso da responsabilidade. E nós aceitamos a Tua graça e Te louvamos por causa dela. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus nós agradecemos. Amém. Lembrando o sangue de Jesus derramado por nós, tomemos o cálice. Pai, te agradecemos por estarmos aqui a celebrar a tua ceia. Te agradecemos, Pai, porque se tu não enviasses o teu Filho, nós hoje não estaríamos aqui a relembrar a morte de Jesus. Pai, te peço que possas renovar-nos a cada dia e que nós precisamos mais de ti, Pai. Te
Te agradecemos porque Tu és grande e a Tua grandeza dura para sempre. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Neste novo modelo de celebração, é possível que o irmão esteja a perguntar-se o que é que faz aos elementos que sobraram, não é? O cálicezinho, o seu guardanapo, etc. Então é muito simples. O irmão, quando sair, à esquerda vai encontrar ali um recipiente do lixo onde pode deixar ali os elementos. Eu sei a pergunta que está no seu coração neste momento e por isso eu vou respondê-la também. O que é que vai fazer, não é? Tão bonitinho que está aí. Muito bem, a molazinha é a opção sua. Se o irmão quiser deixar no banco, nós vamos reutilizá-la fazendo a higienização. Se quiser levá-la, pode levar. Vá recordando, não é? E guardando. Não sei quanto tempo vamos precisar fazê-lo neste modelo, mas se o irmão desejar levar, não há nenhum problema. Sinta-se à vontade em fazê-lo. Quando o Senhor Jesus instituiu a ceia e ela começou a ser celebrada pelos seus discípulos no início da Igreja de Jesus, ela tinha muito mais o significado ou o simbolismo de uma refeição à mesa do que tem hoje. Talvez os nossos irmãos em Jerusalém, que celebravam a ceia na primeira igreja, eu ia dizer Batista de Jerusalém, mas não, primeira igreja cristã em Jerusalém, talvez se eles hoje chegassem e assistissem à nossa ceia, dissessem assim: o quê? Essa é a ceia? Porque eles realmente sentavam à mesa, irmãos, para comer, partir o pão juntos. E provavelmente o que acontecia é que no meio da refeição, usando os elementos que eram obrigatórios em qualquer mesa judaica, que seria o pão e o vinho, eles deixariam parte disto para poder recordar, cada vez que juntos sentavam à mesa, que estavam juntos porque o Senhor os tinha unido. Esta refeição que era partilhada tem um significado todo especial. Chamamos a ceia a mesa do Senhor. E chamamos correto, irmãos, porque quando nós participamos da ceia, é um convite do Senhor para vir à mesa. É o convite para uma refeição. Mas o que é que há de especial numa refeição? O que é que está envolvido no convite do Senhor para vir à sua mesa? E eu queria meditar com os irmãos brevemente em 3 sentidos muito importantes, significados muito belos, daquilo que é para nós fácil de entender quando o Senhor diz: venham à mesa, e nós vamos à mesa com Ele. A primeira coisa que devemos guardar, irmãos, quando nós pensamos no significado da mesa do Senhor, é paz. O contexto oriental dava um valor extraordinário à hospitalidade, e nós vemos isso lendo a palavra de Deus, Antigo Testamento, nós percebemos o quanto era importante a hospitalidade. A hospitalidade era um conceito, até hoje, é um conceito muito marcado para os povos orientais. Receber era um privilégio. Era muito comum naqueles tempos, como não havia, como as hospedagens eram muito poucas, as hospedarias, os hotéis eram muito limitados. Era comum que as pessoas, ao chegarem a um novo local, e os irmãos encontram relatos disto no Antigo Testamento, a pessoa ia para, digamos, aquele espaço na porta, que era um pouco mais largo, uma espécie de praça, digamos assim, da cidade, e sentava ali à espera de que alguém passasse e convidasse para casa, porque era assim que acontecia. Porque as pessoas tinham a alegria e o prazer, era um privilégio poder receber alguém em casa, a hospitalidade. E essa hospitalidade representava depois uma porção de regras. A partir do momento em que alguém sentava à mesa de alguém e partilhava uma refeição, tinha obrigatoriamente que haver paz entre eles. Entre os muitos episódios que eu podia usar, citar aqui um que se encontra no 2º livro de Reis, capítulo 6. Como eu vou citar alguns textos, eles serão aqui colocados para facilitar, mas se o irmão quiser abrir, 2º livro de Reis, capítulo 6, a partir do verso 20. Esta história é muito interessante. Eu vamos ler apenas a parte final da história, o episódio, digamos, que termina este momento, e diz assim: sucedeu que, chegando eles a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre a estes os olhos para que vejam. E o Senhor lhes abriu os olhos para que vissem, e eis que estavam no meio de Samaria. E quando o rei de Israel os viu, disse a Eliseu: feri-los-ei, meu pai. Mas ele disse: não os ferirás. Feririas tu os que tomasses prisioneiros com a tua espada e o teu arco? Põe-lhes diante pão e água, para que comam e bebam e se vão para o seu senhor. E apresentou-lhes um grande banquete, e comeram e beberam.
e os despediu e foram para o seu senhor, e não entraram mais tropas de sírios na terra de Israel. Este episódio, irmãos, é um episódio do grande conflito, o conflito repetitivo de vários anos entre as tropas sírias, o reino arameu de Damasco e Israel. Estavam sempre às turras, não é? Estavam sempre em combate, estavam sempre em lutas. Quase que todos os anos, na época da guerra, na época das batalhas, lá estavam os sírios a guerrear contra os israelitas. E numa certa altura, o rei Ben-Hadad, rei da Síria, comandou um grupo de soldados de elite. Ele queria fazer incursões na fronteira de Israel para pilhar e roubar. Mas o que aconteceu foi que Eliseu, com uma espécie de inteligência especial dada por Deus, sabia onde eles iam atacar e avisava: olha, o rei da Síria vai atacar em tal lugar. E as tropas israelitas estavam preparadas. E o rei sírio ficou furioso. Disse: mas tem alguém, temos um espião aqui entre nós, precisamos saber quem é. E os membros da sua corte disseram: não, ó rei, não há nenhum espião, somos todos fiéis, é o profeta Eliseu, ele sabe o que está, ele tem uma escuta aqui no palácio, ele sabe o que se passa aqui, ele avisa antecipadamente as tropas de Israel. Então o rei da Síria idealizou a ideia: bem, se o problema é o Eliseu, vamos acabar com o Eliseu. Então ele manda durante a noite uma tropa para cercar a cidadezinha de Dotã, onde Eliseu estava hospedado. E no outro dia de manhã, quando acordam, a tropa dos sírios circunda a cidade. E o servo de Eliseu fica apavorado. Mas Eliseu, não é capacitado pelo Espírito Santo, faz uma oração. E o Senhor confunde o entendimento. A ideia é como que ele cegou os olhos das tropas sírias. Então Eliseu foi ter com eles e disse: vocês estão no lugar errado, mas eu vou-vos levar ao lugar certo, venham comigo. Então Eliseu conduz as tropas sírias, como se ele fosse o comandante das tropas, cerca de 18 quilómetros até Samaria. E quando chega a Samaria, imaginem a surpresa dos samaritanos, não é? Das tropas de Israel, na capital, que era Samaria, ao verem a tropa síria chegando, e pensam: bem, eles vêm aí guerrear, mas depois já não vêm marchando tranquilamente. E quem é que vem na frente? É o profeta Eliseu. E de repente eles entram em Samaria, tranquilamente, não é? Ali em marcha, todos certinhos, estão cercados pelas tropas de Israel. E Eliseu ora aquilo que nós vemos aqui e diz: Senhor, podes abrir os olhos deles. E quando os sírios voltam a ter entendimento, eles estão no meio de Samaria, cercados por tropas israelitas. E pensa: agora é o fim, acabou, vamos ser todos mortos. E o rei Jorão fica logo entusiasmado: ó profeta, posso matar todos? Não. Tu só matas quem tu ganhas. Não ganhaste batalha nenhuma, esta batalha foi ganha por Deus. Tu não vais matar ninguém aqui, tu vais convidá-los à mesa. Tu vais chamá-los a comer. Irmãos, o que é que acontecia no contexto oriental? A partir do momento em que eles sentaram e comeram, não podiam mais guerrear. Não podia haver mais inimizade entre eles. A partir do momento em que eles sentaram para a mesa que foi oferecida pelo rei de Israel, aqueles soldados sírios não eram mais inimigos. E por isso o texto diz que eles foram embora e não entraram mais em território israelita. Houve paz, irmãos, obrigatória, porque isto era marcado por uma refeição. O que é que há numa refeição? Há paz, há paz. Chamados a uma refeição, partilhando uma mesma mesa, em conjunto, debaixo do mesmo teto, nós passamos a quebrar a inimizade que existia entre nós. Este conceito é repetido ao longo da história, irmãos, e ao longo do Antigo Testamento. Nós o vemos, por exemplo, de uma forma extraordinária lá no Egito. Os irmãos lembram-se, o povo era escravo no Egito. E Deus está a descarregar a sua ira sobre os egípcios. E chega ao momento final, depois de 9 pragas, vai vir a 10ª. E todas tinham sido dramáticas, mas esta última é a pior de todas. Vão morrer todos os primogênitos. E quando a ira de Deus vai cair sobre os seus adversários, quando a ira de Deus vai cair sobre os seus inimigos, o que é que Deus diz ao povo de Israel? Vejam lá, irmãos, está no texto sagrado que nós encontramos no livro de Êxodo, capítulo 12, e diz assim: e tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem, e naquela noite comerão a carne assada, com pães ázimos, com ervas amargas, e aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade quando eu ferir a terra do Egito. Quando Deus ia desencadear a sua ira sobre os seus inimigos, quando Deus ia punir os seus adversários através de uma praga tão terrível, o Senhor chama o povo de Israel, o seu povo,
para a mesa. Ele diz, vamos cear. Preparem uma ceia. Nós vamos comer juntos esta noite. Vai ser uma refeição especial. Vocês vão fazê-la assim, assim, assim. Deus diz qual é a refeição que eles devem fazer. E depois diz, atenção, no lugar onde nós estivemos a cear, é preciso que fique bem identificado. Na porta, coloquem o sangue do animal. Para que o anjo, ao passar, saiba que ali dentro nós estamos a comer juntos. Ali dentro há uma refeição especial para a qual eu vos convidei. Ali dentro vocês estão a partilhar comigo da mesa. E o que aconteceu, irmãos, foi que quando o anjo da morte chegou naquela noite, ele passou pela terra do Egito e foram mortos todos os primogênitos, desde o faraó até ao escravo. Mas cada vez que o anjo passava na porta de alguém que tinha o sangue colocado sobre as ombreiras da porta, ali estava a marca do cordeiro que tinha sido sacrificado. Ali estava a marca de um povo que estava à mesa com o Senhor e ali ele não entrava. Era paz. A mesa era paz. Paz com Deus. Este, irmãos, é o conceito, ou um deles, que está presente na ceia do Senhor. Nós éramos inimigos de Deus. Estávamos debaixo da condenação de Deus, debaixo da sua ira. Mas pelo sacrifício de Jesus, a ira foi desviada. Diz lá Paulo aos Colossenses, havendo feito por ele a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. O Senhor fez paz conosco através do sangue de Jesus. E cada vez que nós somos chamados à mesa, é para nós nos recordarmos que nós estávamos separados, estávamos em inimizade, estávamos sob a ira de Deus. Mas a partir do momento em que nós chegamos à mesa, significa que nós recebemos a paz que foi ganha por Jesus. Estamos na mesa, estamos à refeição com o Senhor. Há paz entre nós. E por isso Paulo dizia, escrevendo aos Romanos, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Que consolo, irmãos, quando nós sabemos que ao tomar estes elementos, nós estamos a lembrar a paz que Jesus selou. Nós não vivemos como aqueles que aceitam a teologia romana, ou muçulmana, ou de tantas outras religiões que defendem as obras para a salvação. Nós não vivemos no pânico do juízo final. Como é que vai ser o julgamento final? Será que eu já fiz o suficiente para poder ser salvo? Será que eu vou escapar? Eu já fiz muita coisa boa, mas também já fiz muita coisa má. Como é que vai ser? Não, irmãos. O crente em Cristo não vive assim. Não é porque ele se acha melhor do que ninguém. É porque ele sabe que foi feita a paz com o Senhor. É porque ele sabe que não há nenhuma condenação mais sobre ele. É porque ele sabe que quando o Senhor ora para ele, ele o vê através do sacrifício de Jesus. É porque ele sabe que ele vem à mesa. E quando estamos à mesa com o Senhor, não há mais inimizade entre nós. Nós não estamos preocupados se vamos ser condenados ou não. Fomos declarados justificados, santos. Temos paz com Deus. E este é um dos significados maravilhosos da ceia do Senhor. Mas em segundo lugar, irmãos, a refeição, uma mesa de refeição, é símbolo de comunhão. Comunhão. Quando nós convidamos alguém à mesa, não chamamos estranhos, nós chamamos família, não é? Essencialmente, quem vem à mesa é família. Quando chamamos um amigo, normalmente estamos a significar ou a simbolizar a este amigo que ele está alguns passos à frente, não é? Porque ele foi chamado à minha mesa. Eu não chamo qualquer um. São aquelas pessoas que são próximas. Porque quando estamos à mesa, irmãos, há um diminuir de uma série de coisas, não é? Nós ficamos mais relaxados. Algumas pessoas que nós conhecemos fora do contexto da casa ou da refeição, nós podemos conhecê-las só em certa postura, não é? Eu lembro muito bem de um dos grandes líderes da nossa denominação batista no Brasil, pastor José dos Reis Pereira, avô da Ida. Foi presidente da Convenção Batista Brasileira, foi vice-presidente da Aliança Batista Mundial e ele no púlpito tinha uma postura, não é, irrepreensível, não é? Uma postura de outros tempos, não é? E o pastor Reis e o pastor Santos sabem bem do que eu estou a falar. Quando o pastor Reis subia ao púlpito, aquilo ali era quase, a gente sentia que era o santo dos santos. E aquele homem tão sério, não é? E o conhecimento bíblico, o conhecimento da história, e os sermões eram coisas extraordinárias. Mas depois eu comecei a namorar a neta, não é?
E por começar a namorar a neta, e atenção, ele aprovou, está bem? Só para os irmãos saberem. Eu fui chamado à mesa. Irmãos, eu naquela mesa descobri um novo Reis Pereira. Aquele homem tão sisudo, tão sério, com uma palavra tão circunspecta. Era preciso levar papel para tomar nota, porque havia palavras que ele utilizava no sermão que depois a gente tinha que ver no dicionário em casa, não é? Não eram fáceis de entender, não eram aquelas palavrinhas de 500 euros. Mas quando chegava à mesa, irmãos, era um homem brincalhão, divertido, que gostava muito de comer, gostava de um prato cheio, gostava de uma comida boa, gostava de olhar do que estava no prato dos outros, o que é que está no prato daquilo ali que eu ainda não tenho no meu. Este é o Reis Pereira. À mesa, irmãos, intimidade, comunhão, proximidade. Significa graça. Nós encontramos este episódio muitas vezes no Antigo Testamento. Por exemplo, Gênesis capítulo 18. Uma das experiências extraordinárias em que nós temos a noção de que Jesus veio aqui antes da sua encarnação. Anjos visitaram Abraão. E em Gênesis 18 diz assim, Abraão está a dizer, meu Senhor, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes do teu servo, que te traga já um pouco de água, lavai os pés, recostai-vos diante desta árvore, e trarei pão, um bocado de pão, para que esforceis os vossos corações. E eles disseram, faze como disseste. É claro que quando Abraão disse, eu vou trazer um bocadinho de pão, ele estava a ser muito humilde, não é? Ele trouxe uma baita de uma refeição, ele trouxe um banquete, mas era graça, irmãos. Ele disse, se eu achei graça, se há misericórdia da tua parte, então permite que eu te prepare uma mesa. Veja, irmão, é Abraão a pedir ao anjo, e um deles nós queremos que era Jesus pré-encarnado, permite que eu te prepare uma mesa. Este episódio é repetido, irmãos, é repetido. Por exemplo, Gideão vai fazer a mesma coisa com o anjo. Aqui não Jesus, possivelmente um anjo. Ele diz, se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu que falas comigo. Rogo-te que daqui não te apartes até que eu volte e traga o meu presente e ponha perante ti. E então ele foi buscar cabrito e pães assados e farinha e carne, etc. e tal, e trouxe tudo para... Ou seja, se eu acho graça diante de ti, deixa que eu te traga uma refeição. E várias vezes nós encontramos isto. Mas, irmãos, que surpresa teriam os nossos manos do Antigo Testamento quando eles ouvem que a graça estendida aqui, não é que nós pedimos ao Senhor, por misericórdia, deixa que nós preparemos a mesa para ti. Não, irmãos, é Deus que diz, eu preparo uma mesa para vocês. Venham à mesa. À minha mesa. Oh, irmãos, os nossos heróis do Antigo Testamento ficavam felicíssimos quando o anjo do Senhor permitia que eles preparassem uma mesa para que eles pudessem estar juntos. Quando chegamos ao Novo Testamento e no progresso da revelação de Deus, é o Senhor que nos diz, venham à mesa, à minha mesa. Eu preparo a mesa e eu vos chamo para estar comigo à mesa. Que diferença! Que coisa extraordinária. Os irmãos percebem que um dos personagens do Antigo Testamento, aquele homem que nós percebemos que era muito à frente do seu tempo, não é? Ele realmente era o homem segundo o coração de Deus. Ele tinha uma percepção espiritual da salvação e da graça e da misericórdia do Senhor que vai muito além daquelas pessoas que estavam à sua volta. Por isso é que ele é tão especial. Ninguém tem a sua vida descrita em tantos pormenores. E nós temos cerca de 70 salmos escritos por ele para conhecer o seu coração. E num dos seus salmos, o salmo mais querido, ele diz, preparas uma mesa perante mim. Oh, irmãos, que visão! Este homem viu lá na frente. Este homem viu lá na frente. Este homem que descreveu num dos seus salmos a cruz. Este homem viu lá na frente. E ele diz, Senhor, a tua graça é tão grande que tu preparas uma mesa perante mim. Oh, meus irmãos, quando nós chegamos à mesa do Senhor, nós temos que lembrar isto. Nós temos que lembrar que é paz. Paz. A inimizade foi quebrada. Aquilo que havia entre nós e Deus que nos afastava do Senhor, que é o nosso pecado, foi perdoado. Os motivos e as razões pelas quais o Senhor nos via como inimigos foram levados por Jesus na cruz. E quando Ele nos chama à mesa, Ele está a dizer, há paz entre nós. Fomos reconciliados. Tu podes vir agora, não tenhas medo. O teu pecado está pago. A tua dívida está ultrapassada. Não fiques preocupado, não há condenação. Mas quando chegamos à mesa, irmãos, nós entendemos que é o Senhor que está-nos a chamar para estar junto com Ele.
É Ele que nos diz, eu quero esta comunhão, eu quero esta proximidade, eu quero que nós estejamos juntos, eu quero partilhar a mesa contigo, eu vou preparar a mesa perante ti. Vem à minha mesa. Meus irmãos, isto ultrapassa aquilo que tantos irmãos nossos tiveram a perspectiva nos tempos antigos. Isto é a revelação do Senhor levada ao seu ponto mais alto, em que nós compreendemos o que é que o Senhor deseja conosco. Esta comunhão não deve ser deixada só para o dia da ceia. É para o dia a dia que nós podemos partilhar esta comunhão e esta intimidade. A ceia é apenas para nos recordar, porque nós esquecemos rapidamente, o significado extraordinário de tudo isto. Mas cada vez que nós a fazemos e nós chegamos à mesa do Senhor, nós devemos lembrar isto. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Mas ainda, irmãos, quando nós pensamos em refeição, pensamos em festa, não é? Celebração. Os irmãos conhecem alguma festa, alguma celebração, em algum ponto da cultura mundial que não tenha comida? Festa sem comida, irmãos, já deu para pensar? Essa é uma das dificuldades da pandemia, não é? Porque teoricamente a gente agora deve ter cuidado com as coisas, mas vamos fazer uma festa. Mas a gente não pode levar comida, porque há um risco de contaminação. Mas fazer uma festa sem comida? Coisa mais sem graça, não é? Celebração, irmãos. Mesa lembra-nos festa. Quando nós vamos fazer alguma coisa especial, normalmente vamos gastar algum tempo na cozinha preparando. Quando nós pensamos numa mesa bonita, nós estamos a pensar em celebração e a celebração obriga a que assim seja. É por isso que quando nós temos casamentos, gastamos tanto tempo a preparar o banquete, não é? É por isso que quando chega a grandes celebrações, os momentos significativos de festa para nós, como por exemplo o Natal, nós vamos gastar tanto tempo na cozinha, porque é celebração. A mesa para a qual nós nos chegamos lembra-nos festa. Irmãos, o Senhor Jesus usou esta ideia. Nas suas parábolas do reino, uma delas que ele contou, começava da seguinte maneira, Lucas capítulo 14. Certo homem, e este homem aqui é a figura do Pai Celestial, fez uma grande ceia e convidou a muitos. Festa, celebração. Ele queria fazer uma grande ceia e ele preparou uma celebração extraordinária. Ele fez uma grande ceia, um grande banquete e ele convidou. Os irmãos lembram-se da história? E os convidados se escusaram. Eu estou muito ocupado, minha agenda está cheia, não vai ser possível. Então o que é que acontece no fim da história? E à hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados, vinde que já tudo está preparado. E disse o Senhor ao servo, saiam pelos caminhos e valados e força-os a entrar para que a minha casa se encha. É claro, irmãos, que esta parábola nos fala sobre a rejeição de Israel. Como o povo de Israel não foi capaz de perceber o Messias e não aceitou a presença de Jesus como o seu Salvador. Mas a história que Jesus conta nos faz dar a ideia de que a salvação é uma mesa preparada de banquete, é uma celebração para a qual o Senhor nos chama e Ele quer que a sua casa se encha. Às vezes eu acho que quando nós pensamos no céu, achamos que ele vai estar meio vazio, né? Acho que algumas pessoas quando pensam no céu, não é? Na eternidade, nós vamos chegar lá e vai ter muito espaço, não é? O distanciamento social vai ser grande. Irmãos, o texto diz que o Senhor quer que a casa se encha. E Ele, na sua misericórdia e na sua graça, vai estender a sua salvação. Ele quer a casa cheia. E é interessante que pouco depois, ao contar a história, digo história, não parábola, história do rico e Lázaro, ele descreve algo semelhante. Jesus está a descrever a experiência e ele diz assim, e aconteceu que o mendigo morreu, Lázaro, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Todas as pessoas que estavam a ouvir esta história, que eram judeus do primeiro século, sabiam o que era o seio de Abraão. O seio de Abraão significava ser hóspede de honra num banquete. Esta era a ideia do seio de Abraão. O seio de Abraão era ser recebido por Abraão, o pai da nação, e sentar à mesa para celebrar uma grande festa, uma grande celebração. Era esta a ideia.
A ideia que nós temos, irmãos, ou que devemos ter, porque os primeiros ouvintes desta parábola assim tiveram, era que quando o rico olhou do seu local de sofrimento, ele viu Lázaro sentado à mesa, numa posição de honra, num banquete, junto com Abraão. Foi isso que ele viu. Por isso é que o texto descreve que ele foi levado para o seio de Abraão. A ideia que o Senhor nos dá, a história que Jesus conta, os relatos que Ele nos faz, são da salvação, semelhante a uma grande festa, a uma grande celebração. Nós somos chamados a um banquete celestial para sentarmos à mesa com o Senhor. E cada vez que nós nos lembramos e vemos participar da mesa do Senhor, nós devemos recordar, em breve nós vamos estar nessa celebração. Irmãos, não vai ser um pedacinho de pão, não, irmãos. Nem vai ser só um cálicezinho de vinho, não vai ser uma mesa farta. Porque vai ser no céu, vai ser na presença do Senhor. Vai ser uma boda. Quando nós pensamos em comida, em quantidade e qualidade, normalmente virá à nossa mente casamento, não é? Será que há alguma festa em que a gente coma mais ou que haja mais variedade do que casamento? Acho que não. Lembro-me o primeiro casamento quando estava de volta aos Açores, já como médico, depois de casado. E a minha noiva nunca tinha experimentado uma festa de casamento nos Açores. Então, quando vieram as primeiras coisas que foram oferecidas, ela aproveitou e comeu. Porque ela não fazia a mínima ideia do que aquilo era. Aquilo era só as entradinhas. Havia muita comida pela frente, irmãos. E quando finalmente chegou o prato principal, já deviam ser umas 4 da tarde, já não havia condições de comer mais nada, porque havia muita coisa para comer. Era uma boda, irmãos. Agora vejam o que é que está lá escrito, irmãos. Apocalipse, capítulo 19. E ouvi como a voz de uma grande multidão. Vejam, irmãos, uma grande multidão. E como a voz de muitas águas. E como a voz de grandes trovões, que dizia aleluia, pois já o Senhor, Deus Todo-Poderoso, reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos, demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro. E já a sua esposa se aprontou. E foi-lhes dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Irmãos, nós somos a noiva de Cristo. A Igreja de Jesus é descrita, entre outras coisas, como a noiva de Jesus. E a parábola nos ensina aquilo que em Apocalipse nos é confirmado de forma absoluta, que nós estamos à espera da chegada do noivo. Nas festas orientais era assim que acontecia. A noiva era preparada, e em alguns lugares do mundo ainda é assim. A noiva era preparada e ficava. Não havia telemóveis nem relógios para saber. Tem que estar pronta naquele dia. Em qualquer momento o noivo vai chegar. E agora é esperar a festa. O noivo virá com os seus companheiros. E provavelmente de longe vai-se ouvir o barulho da festa e da celebração. E da dança do grupo que vem junto com o noivo. E o noivo chega à porta da noiva. E a noiva é entregue a ele. E eles então vão para o local onde vai ser a festa. Irmãos, é isto que nós estamos à espera, irmãos. Crente não vive à espera da morte. A morte foi vencida, irmãos. O adversário foi ultrapassado. Se tivermos que enfrentá-la, ela virá não mais como a inimiga final. É apenas uma transição para que nós possamos estar com o Senhor. Mas nós não estamos à espera da morte, irmãos. Nós estamos à espera do noivo. Nós estamos à espera que o Senhor venha, porque nós vamos para a festa, irmãos. Vamos para a mesa da celebração. Vamos para as bodas do Cordeiro. Eu gosto de ler, irmãos, porque o texto diz que não são poucos, não, é uma multidão. Ele diz que não se podia contar de todos os povos, raças, tribos, línguas e nações. O irmão Melanchard gostava de falar que a língua que ele falava lá em Angola era a língua dos céus. Irmãos, lembram-se? Várias vezes ele dizia isso. E ele tinha razão. Ele tinha razão. Não é porque a língua dele é a língua do céu, mas ela vai ser falada no céu também, irmãos, porque ele ouviu todas as línguas. A nossa também vai ser, irmãos. E estavam celebrando ao Senhor e sentados às bodas do Cordeiro. Meus irmãos, cada vez que nós vimos à mesa do Senhor, nós somos chamados a nos lembrar que espera por nós uma grande festa, uma grande celebração. Espera por nós o banquete das bodas do Cordeiro. Por isso Jesus ensinou, todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor
até que venha. Porque Ele vem. E quando Ele vier, nós iremos nos encontrar com Ele nesta festa. Afinal, irmãos, há muita coisa numa refeição, não é? Cada vez que nós a realizarmos, vamos recordar a paz de Deus que foi ganha por Jesus. Estamos reconciliados, não há mais condenação. Nós podemos ter a tranquilidade de saber que esta paz que foi feita não pode ser rompida, porque foi ganha pela morte, pelo sangue de Jesus. E sentarmos à mesa do Senhor e chegarmos à mesa do Senhor é a recordação deste pacto selado. Mas é também a lembrança de uma comunhão especial, em que o Senhor abre a porta da sua casa e nos chama à sua mesa, que Ele mesmo preparou para nós. Pela graça, irmãos, pela graça. É a lembrança daquilo que vai vir. De que em breve, como noivo, nós seremos chamados pelo noivo para participar das bodas do Cordeiro. E nesta grande celebração, neste grande banquete, nós vamos estar sentados à mesa que nos foi preparada. Oh, irmãos, que mesa! Não há mesa igual. Que festa especial. E por isso nós podemos cantar e louvar ao nosso Deus. E independentemente do que possamos passar aqui, nós sabemos o que Ele nos ofereceu, a graça que nós temos e a glória que nos espera. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Amém? Vamos ficar de pé e cantar, meus irmãos. Se faz a mais doce poder desfrutar, segura mais forte sofrer, ou seja que for, tu levas esta vida feliz com Jesus. Sempre
Muito bem, irmãos. Nós, como igreja, continuaremos as nossas atividades. Ontem, os jovens tiveram a sua classe de escola dominical, o Ministério Ágape teve sua reunião pelo Zoom. Hoje ainda teremos atividades à tarde, reunião de oração, escola dominical das classes de adultos e logo às 18h30 os irmãos terão o culto transmitido. O culto que aconteceu às 10 horas será transmitido a esta hora, não estando presente nesse culto, como é o caso do irmão que está aqui agora, assista a palavra do Senhor para os nossos corações. Lembrar os irmãos que para aqueles que recebem alguma cesta preparada pela igreja, as cestas estão prontas, as nossas diaconisas estão prontas para entregar, então o irmão, terminando o culto, pode subir e ir buscar a sua cesta no primeiro andar. Lembrem-se que à saída vamos esperar a orientação da nossa recepção e evitar as aglomerações, não é? Senão estamos aqui separados e depois ali fora complicamos. Então mantermos as distâncias para que não haja dificuldade e possamos respeitar as orientações que nos são dadas. Eu vou pedir mais uma vez aos irmãos, apesar disto ser dito com muita frequência, a verdade é que nós ainda temos gente a ligar na sexta-feira, no sábado, à noite, à espera de marcar para o domingo. Meus irmãos, não dá. Nós estamos trabalhando na ideia de podermos aumentar o número de cultos. Provavelmente em breve vamos voltar a ter um culto durante a tarde para podermos ter mais possibilidade. Não é para os irmãos estarem em 2 cultos, mas pelo menos para cada um poder vir a um culto, não é? Mas precisamos que se inscrevam com antecedência. E mais uma vez rogar aos irmãos que, vindo ao culto, venha com antecedência. Nós devemos começar a medir as temperaturas porque é a orientação da DGS em breve. Então é mais uma coisa que demora um bocadinho para entrar. Então chegue com antecedência para que nós possamos fazer tudo em tempo ágil e comecemos o culto. Estamos obedecendo rigorosamente o horário, não é? Começando e terminando a hora para facilitar. Mas precisamos da vossa ajuda para tudo isto. Que o Senhor continue a abençoar este seu domingo. Pai, nós te louvamos pela graça infinita e incompreensível de ser chamados à tua mesa. Ó Pai, quem somos nós para este privilégio? Mas obrigado, Senhor, por aquilo que ela representa. Obrigado pela paz selada em Jesus que nos permite chegar a esta mesa. Obrigado, Senhor, pela comunhão que ela representa, porque tu a preparas para nós. Obrigado, Senhor, porque ela nos abre esta expectativa, que em breve nós vamos estar a celebrar contigo na glória. Ó Pai, enche os nossos corações de gratidão, de alegria, de celebração por aquilo que tens feito para nós. E dá-nos a alegria de partilhar isso com aqueles que ainda não te conhecem. Abençoa cada um daqueles que aqui veio, de acordo com as nossas necessidades. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.